conhecer e me oferecer uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar. Olá, queridos, boa noite, a paz do Senhor a todos. Vamos entrando, que bênção. Mais um período junto que nós vamos aprender um pouco da palavra do Senhor, do reino de Deus, do mundo do Espírito. Algumas pessoas estão pedindo para subir aqui na live, queridos. Vai ser bacana logo, a gente vai ter alguns períodos juntos para nós estarmos conversando com várias pessoas online, tá bom? Só que eu preciso entregar esse conteúdo, eu preciso entregar esse conhecimento da parte de Deus para essa galera que está aqui. Já estamos com 200 pessoas online nas duas plataformas e eu preciso muito entregar aquilo que o Senhor quer que eu passe, tá bom? Então logo nós vamos poder entrar juntos para conhecer outros pontos, né? Para ouvir outras opiniões, mas é importante que a gente nessas lives que nós estamos aprendendo aqui, que nós prossigamos aprendendo aquilo que vem da parte de Deus, tá bom? Então todos aqui na live que querem entrar aqui para conversar, logo eu vou aceitar vocês subirem aqui na live, tá bom? Mas nesse primeiro momento eu preciso muito entregar, ensinar e compartilhar esse ensino do mundo espiritual para vocês, para que vocês possam aprender a como se mover no mundo espiritual. Como que o diabo trabalha, como que os demônios trabalham, como que eles fazem para escravizar o ser humano, escravizar você, e eu preciso te ensinar isso. Tudo bem? Glória a Deus. Então, logo teremos outras oportunidades para vocês subirem aqui na live em nome de Jesus, se assim o nosso Deus nos permitir, tá bom? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor? Em nome de Jesus. Que bênção estarmos juntos mais um período aqui, né? Que maravilha. Deixa eu só arrumar aqui. Glória a Deus. Que bênção. Vamos orar? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Amigo Espírito Santo, obrigado por mais uma noite na Tua presença, que nós venhamos, Pai, aprender aquilo que está no Seu precioso coração. Revela-nos a Tua palavra, nos ensine, Senhor, aquilo que vem de Ti. Não me deixe, Pai, aqui nessa live falar aquilo que vem do Lucas, não, mas aquilo que vem do Teu Espírito, aquilo que vem do Teu reino, aquilo que vem de Ti, Senhor. Nós queremos aprender mais da Tua palavra, do mundo do Espírito, porque o Teu reino é Espírito. A Bíblia diz que ninguém pode acessar o reino se não for em espírito e em verdade, porque o reino é espírito, o reino é justiça, e nós queremos, Pai, acessar esse reino, queremos andar nesse reino, queremos caminhar por meio do reino e do mundo espiritual. A Bíblia diz que nós precisamos, Pai, se tornar pessoas menos carnais e mais espirituais. É isso que nós queremos nessa noite, queremos nos tornar pessoas mais espirituais, aprender a se mover no mundo espiritual, para que no fim de tudo, nós possamos ser testemunhas vivas nessa terra, do Teu poder, da Tua glória, do testemunho, em nome de Jesus. Reveste-nos, Pai, com o Teu poder e com a Tua glória, nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Que bênção. Vamos lá para mais um ensino, então. Glória a Deus. Queridos, hoje pela manhã, eu já vou começar aqui o ensino, tá? Preste atenção, pega o seu caderninho, a sua caneta aí, você que está aí anotando, você que está aqui todos esses dias aqui, ouvindo as lives, anote, escreva, grife sua Bíblia para que você possa crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Do seu reino, o reino de Deus, escute isso aqui. O que as pessoas não conseguem compreender é que o reino de Deus é espiritual. Uma certa feita, Jesus parou para uma mulher do poço, ele perguntou, na verdade ele fala, né, você pode me dar um pouco de água?
E aquela mulher fala, como você pode ser judeu e pode me pedir água? Eu sou samaritana, você sabe que a gente tem uma rixa, né? Os samaritanos aí eram arqui-inimigos, né? Digamos assim. Jesus até conta uma parábola do bom samaritano, dos judeus, enfim. Mais pra frente a gente vai falar um pouco sobre isso, mas os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus, ele disse, essa água que você está tirando do poço, você vai voltar a ter sede quando você beberá. Você vai voltar a ter sede. Mas a água que eu tenho para te oferecer é uma água que você nunca mais terá sede. Obviamente, Jesus estava falando de uma água espiritual, um alimento espiritual, a vida, a água viva que é o próprio Jesus. Ele é a água viva, ele é o pão que desce do céu. Amém? Jesus estava se referindo dele. O que eu quero que você entenda é o seguinte, preste atenção. Quando nós ouvimos isso na palavra do Senhor, Jesus, ele disse algo para aquela mulher. Não será, mulher, nem aqui em Jericó, ou aqui em Samaria, ou em Jerusalém, que as pessoas irão adorar a Deus, mas será em espírito e em verdade. Chegará um tempo em que todos poderão ouvir a voz de Deus e aprender de Deus. Adorar a Deus, porque Deus é espírito, nós só podemos acessar a Deus em espírito. E querido, isso aqui é uma chave que eu estou te dando aqui no mundo espiritual, entenda isso aqui. Você não vai acessar o reino de Deus na carne. Nem esse corpo, eu já falei isso para vocês, nem o corpo que vocês estão aí, esse corpo vocês vão entrar com ele no reino do céu, ele vai ser transformado em um corpo glorificado. Nada dessa terra pode acessar, nada dessa terra pode acessar. Nada. O mundo espiritual se não for pelo Espírito. Nós acessamos o mundo espiritual através do Espírito de Deus, do nosso Espírito. Amém? É por isso que a gente tem que estar conectado a Deus, para que a gente possa se conectar ao reino de Deus. As pessoas querem crescer com Deus, as pessoas querem evoluir no poder de Deus. Nós vamos entrar aqui no tema de batalha espiritual, fica tranquilo. Você vai aprender muita coisa hoje aqui. Mas você tem que entender que a batalha é espiritual, a batalha não é carnal. Não adianta você bater o pé, não adianta você falar mal com o diabo, não adianta, o diabo não teme isso, o diabo não teme força, pode ser um homem mais forte, pode ser um homem musculoso, não adianta nada. Eu já vi homens padecendo e apanhando de demônios, homens fortes. Deixa eu contar um exemplo para vocês aqui, só para ficar mais claro, a gente já conseguir entrar aqui no conteúdo. Uma certa feita, eu fui evangelizar na rua, e a Êxodo Church, a igreja que eu pastoreio hoje, ela nasceu diante disso, servindo pessoas na rua, casas de recuperação, enfim. E nós levávamos alimento para muitos moradores de rua, em um ponto aqui perto da igreja específico. E nós, naquele dia, nós começamos a orar, e um demônio específico, manifestaram muitas pessoas endemoniadas, mas um demônio específico era um homem com mais de 2 metros de altura, um negão assim bem alto, mais escuro que eu. Eu sou pardo, né, moreno, ele era bem escuro e alto, bem forte. E aquele homem, ele começou a circular o nosso grupo de discípulos que nós estávamos ali expulsando demônios e levando vida para aquelas pessoas que estavam sem esperança. E naquele momento, aquele homem, como gadareno, ele veio correndo até a mim. Ele veio correndo de longe. Pensa numa carreira que ele deu. Correu muito rápido. Ele veio e parou no meu rosto assim, ó. E falou, o que você está fazendo aqui? E eu falei, eu vim aqui para libertar a vida desse homem. E aquele demônio falou, você não vai libertar ele porque ninguém conseguiu me tirar daqui. E de fato, eu creio naquele diabo porque ele falou a verdade naquele dia. Não são todos os pastores que conseguem libertar todos os tipos de demônios. O próprio Jesus disse que há caça de demônios, há níveis e tipos de espíritos imundos. E tem demônios que os pastores não conseguem expulsar porque não jejuam, não oram, não têm vida de exemplo, enfim, e tantas coisas que eles estão fora da palavra de Deus. Quando chega um espírito maligno desse nível, eles não conseguem expulsar. E naquele momento, eu pedi para os meus discípulos pegar uma cadeira. 4 homens, 4 discípulos meus aqui da igreja. E detalhe, muitos dos meus discípulos aqui da igreja, eles fazem academia, eles treinam. São homens fortes, eu sou magrinho, né? Sou seco. Mas os meus discípulos são homens fortes. E o que acontece? Os 4 tentou segurar aquele homem, aquele moreno alto, aquele homem negro alto, e ninguém conseguiu segurar. E eu falei, não é para vocês segurarem, solta. E eles me olharam com o olho estatalado assim, e eu falei, solta. A nossa batalha não é física, solta ele. E eu falei, anjos que estão comigo em o nome de Jesus, segurem esse homem e coloquem na cadeira.
e os anjos colocaram aquele homem sentado na cadeira e ele se debatia para um lado e para o outro, ele não conseguia sair dali. Aquele demônio estava possesso há muitos anos. Há muitos anos. E naquele dia, eu expulsei aqueles demônios. Talvez legiões de demônios que estavam ali naquele homem. Por que eu estou te contando alguns exemplos da minha vida? Escute. A batalha, querido, é espiritual. Não adianta você querer vencer demônios na força do seu braço. Isso não existe. A batalha espiritual, ela deve ser vencida no mundo espiritual. E não é só vencida no mundo espiritual. É com as ferramentas do mundo espiritual. Eu venço no mundo espiritual com as ferramentas que o Senhor me deu para batalhar no mundo espiritual. Eu não vou vencer, eu não vou conseguir vencer as batalhas espirituais se for na carne, na força do meu braço, no que eu penso ou no que eu acho. Nós vencemos as batalhas espirituais, queridos, com as armas espirituais. Nós vencemos se posicionando no mundo espiritual. Amém? Eu tenho muitos exemplos aqui para falar para vocês. Muitos, mas eu quero ser mais sucinto hoje, senão a gente vai acabar indo por vários caminhos. Quem sabe no futuro o Senhor possa nos dar mais oportunidade para que a gente possa abrir mais detalhes desses exemplos. Mas vira e mexe, eu vou chegar para vocês, eu vou contar algum exemplo da minha vida, porque eu tenho que falar de mim, amém? Eu não tenho que ficar falando dos outros, eu tenho que falar daquilo que eu vivo. Eu tenho que falar do que eu vivo em Deus, amém? Infelizmente hoje as pessoas falam só do que elas ouvem, de testemunho do irmão. Ah, você ouviu o testemunho do irmão, mas ele não tem testemunho para contar, porque ele não usa as armas espirituais, ele não expulsa demônios, é uma pessoa fraca, carnal e medíocre no mundo espiritual. Não é uma ameaça no mundo do espírito, amém? O pessoal que está perguntando do meu Instagram, querido, sim, eu tenho um Instagram, é o mesmo nome meu aqui, Profeta Lucas Jerônimo, em todas as redes sociais, tudo bem? No YouTube, no Instagram, no TikTok, no Kawaii, todas as redes sociais é o mesmo nome, tá bom? Então vamos lá. Você entendeu aqui que primariamente a batalha é espiritual e você não vai vencer essa batalha na força do seu braço. Eu quero ler um texto para vocês bem rapidinho, da palavra de Deus. Quem quiser abrir aí, abra a Bíblia comigo em Atos, capítulo 19, versículo 11. Rapidinho, gente, só para a gente ganhar tempo. Eu tenho muito para ensinar hoje nessa noite para vocês. Eu queria muito que a gente pudesse aproveitar esse tempo junto, tá? O pessoal que está aqui na live, que é a primeira vez, sejam bem-vindos. Aqui nessa live você vai aprender muito a como se mover no mundo espiritual, como crescer com Deus, como ter um relacionamento íntimo com Deus. Essa é a minha missão. Como profeta do Senhor Jesus, é abrir os seus olhos espirituais para que você possa crescer e evoluir na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então seja bem-vindo, fique à vontade. Essa live aqui não é minha, é nossa, é um tempo específico que o Senhor nos preparou. Deus preparou esse período para nós. Então deguste, aproveite cada momento dessa live. Amém? Cada ensino que você está aprendendo aqui, pegue a sua caneta, pegue o seu papel, anote, escreva, grave, para que isso fique, em nome de Jesus, dentro de você. E isso que ficou dentro de você, gravado no seu coração e na sua mentalidade, como Deus disse para Josué, guarde a minha palavra no seu coração e nas tábuas do seu coração e na sua mente, para que você possa não se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. E quando nós fazemos isso, as palavras de Deus gravadas em nós, queridos, nós somos pessoas totalmente diferenciadas. Nós andamos por meio da palavra, e não mais por meio do que eu acho, do que eu penso, mas por meio da palavra. A Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você quer ser uma pessoa iluminada, uma pessoa cheia da presença de Deus, uma pessoa cheia do poder de Deus e aprendendo os mistérios da palavra de Deus? Ande pela palavra. Ande pela palavra. A palavra de Deus, a Bíblia, é tudo o que você precisa. Eu só sou um homem que está facilitando a palavra de Deus para a sua vida, te trazendo a revelação por trás dela. Porque a Bíblia é um livro espiritual. E você só vai compreender ela se você conseguir ter espiritualidade em Deus. Deixa eu falar isso aqui, nós já vamos ler o texto que eu quero ler com você. Preste atenção no que eu vou te ensinar aqui. Escute isso aqui. Talvez você nunca ouviu isso aqui de ninguém. A Bíblia. Essa aqui é a minha espada, amém? Essa aqui é a minha Bíblia. Esse aqui é o logo da igreja que eu pastoreio. Essa aqui é a minha Bíblia. Eu quero que você entenda uma coisa. Esse livro
O pessoal que não está conseguindo ver a live da manhã, gente, eu estou subindo as lives tudo no YouTube, tá bom? Vocês podem assistir na live do YouTube, não tem problema, tudo bem? É só clicar lá no YouTube, as lives passadas, inclusive hoje, eu vou subir todas as outras lives que eu gravei nos últimos 2, 3 dias, então você vai poder aprender lá, tudo bem, gente? Fica tranquilo que tem muita coisa boa para vocês lá no YouTube, muita live. Gente, as lives são mais que um curso, tá tudo gravado lá no YouTube para vocês, tá bom? De maneira gratuita, é só clicar e assistir. De maneira gratuita, tudo bem? Eu quero que você compreenda uma coisa. Esse livro, se eu ler ele sem o Espírito Santo, ele é só literatura. Escute o que eu estou te ensinando aqui. Aprende isso aqui, porque isso aqui ninguém vai te ensinar. Isso aqui você não vai aprender em lugar nenhum. Infelizmente, essa é a verdade. Escute o que eu estou te ensinando. A Bíblia, se você ler ela sem estar na presença de Deus, ela é só mais um livro, como qualquer um. Por exemplo, esse livro aqui que eu comecei a ler hoje. Perguntas difíceis de responder da Bíblia, do pastor Elias Soares. É um pastor que me ensinou muito na minha trajetória teológica. E eu comecei a ler esse livro hoje. Só que esse livro é um livro. A Bíblia não é só um livro, ou na verdade, melhor dizendo, 66 livros. 39 livros no Velho Testamento e 27 livros no Novo Testamento. A Bíblia, querido, é palavra de Deus, é Espírito. Você lê ela com os seus olhos carnais, mas na verdade quem está aprendendo dela é os olhos espirituais que está por dentro dessa casca que você tem. A Bíblia diz que as palavras de Deus são Espírito e vida. A palavra de Deus é vida para o nosso espírito, nos fortalece. A Bíblia, você não pode ler ela como um livro qualquer, querido. A Bíblia é o único livro que você lê na presença do escritor, na presença daquele que escreveu, que é o Espírito Santo de Deus. Quando você lê a Bíblia na presença de Deus, você tem a revelação da palavra. E é aqui que eu quero que você entenda. Talvez você está me olhando aqui falando, meu, como que o profeta tem esse conhecimento? De onde veio esse conhecimento? Como que ele falou isso? Eu nunca ouvi isso ninguém. Sabe por que você está pensando isso? Talvez está na sua cabeça isso. Porque o que eu estou te ensinando é revelacional. É revelação do Espírito. Você pode conhecer a Bíblia de capa a capa, mas você pode não ter nada de revelação da palavra. A Bíblia é alimento para o teu espírito quando você está conectado a Deus. A palavra, ela alimenta o seu espírito e não a tua carne. Se você ler a Bíblia carnalmente, só por ler, só para conhecer o texto, é só literatura. A Bíblia é espiritual. A espada do Espírito, que a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 6, é a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. O pessoal que está falando para orar aqui pela Flórida, nós vamos orar, queridos, no fim da live. Eu confesso que eu estou um período longo, nesse período que eu estou com Deus, de aproximação e oração, jejum e meditação da palavra. Então eu estou por fora de muitas notícias. Eu me ausentei dessas coisas. Eu entro aqui na rede social para publicar o vídeo, ensinar vocês, e eu saio daqui. Eu estou por fora de algumas notícias que estão aí fora, não porque eu não quero assistir notícias, não é isso, mas porque eu estou num período de consagração a Deus. Amém? Então as redes sociais podem distrair, e eu não quero ser distraído com redes sociais. Eu quero focar no meu Deus, no Espírito Santo de Deus, para ganhar conhecimento, sabedoria e poder do alto. Tudo bem? Então, nós vamos orar sim, nós podemos orar aqui no final, com certeza, sobre isso que vocês estão falando, tudo bem? Mas eu quero que você compreenda uma coisa, entenda o que eu estou te falando, inclusive até isso que vocês estão pedindo para orar. Querido, tudo acontece no mundo espiritual, tudo acontece no mundo do Espírito. Entenda isso aqui em nome de Jesus. Se você não aprender que o mundo espiritual ele é real, ele é um reino, é uma outra atmosfera, é uma dimensão espiritual, aonde a própria Bíblia também rege esse lugar. Eu não sei se você sabe, mas lá em Salmos diz que os mandamentos do Senhor duram para sempre. A palavra de Deus dura para sempre. O livro que nós temos aqui, esse mesmo princípio é regido no reino dos céus. O mesmo princípio da palavra é regido no reino dos céus. Então, quando você pega a Bíblia, querido, você precisa urgentemente se enquadrar nela, para que você possa ter autoridade no mundo do Espírito. Amém? Eu quero ler aqui, continuando o ensino para vocês, Atos capítulo 19, versículo 11. Atos capítulo 19, versículo 11. Vamos ler juntos? Glória a Deus. Nós vamos orar aqui no final da live, tá bom, queridos? Fiquem tranquilos, nós vamos orar aqui no fim da live, como sempre nós fazemos em todas as lives.
pedindo misericórdia, sabedoria, para que o Senhor abra os olhos de vocês espirituais, como a nossa irmã Elisa Moreira perguntou aqui, né? Fica tranquilos, amém? Nós vamos orar. Eu quero que vocês prestem atenção, nós vamos falar agora de mundo espiritual, batalha espiritual, nós vamos ler um texto clássico da Bíblia sobre batalha espiritual, e talvez você que está aqui na live nunca ouviu esse texto, preste atenção, eu vou lê-lo. Escute o que a palavra de Deus está dizendo. Deus, versículo 11, Atos capítulo 19, versículo 11. Deus fazia milagres extraordinários por meio do apóstolo Paulo, tanto que as pessoas pegavam lenços e aventais que ele usava, e os levavam para os doentes, para que tocassem. E quando estes, os doentes, tocavam neles, ficavam curados. E de outras pessoas saíam os espíritos maus. Eu vou ensinar vocês, logo logo, sobre o poder da unção. A unção de Deus. Isso que você está vendo aqui na roupa de Paulo, as pessoas pegando pedaços da roupa de Paulo e levando e colocando sobre enfermos, e eles ficando curados, não é porque Paulo, a roupa dele tinha poder, não. É que a unção que estava sobre a vida de Paulo era tão poderosa, o poder que estava sobre a vida de Paulo era tão poderoso, que impregnava nas suas roupas. E isso fazia com que pessoas ficassem curadas. Isso não pode ser usado como regra dentro da igreja, como você vê em algumas igrejas, infelizmente, seitas aí afora, vendendo lenços de apóstolos. Gente, saiam dessa Babilônia, isso não é bíblico. Saia dessas igrejas. Isso não pode ser implantado dentro da igreja. A Bíblia está nos mostrando o poder de Deus até mesmo impregnado nas roupas do apóstolo Paulo. Amém? Glória a Deus. Entenda isso. Isso não pode ser usado como venda. Tem pessoas que podem tocar na minha roupa. Eu já expulsei demônios, querido, abraçando pessoas. O diabo não resistiu ao poder que estava sobre a minha vida, e quando eu abracei aquela pessoa, os demônios foram embora pelo poder e o amor que estava sobre a minha vida. Então sim, o poder de Deus pode emanar, impregnar até mesmo nas nossas roupas. É isso que está dizendo o texto, tudo bem? Só toma cuidado para não misturar as coisas, porque tem gente que infelizmente, por falta de conhecimento, não sabe entender a palavra e pegam isso aí como muleta para ganhar dinheiro à luz dos fiéis. Eu não concordo com isso, tudo bem? Se você está numa igreja dessa que vende coisas para que você possa ter presentes e bênçãos de Deus, saia fora dessa igreja. Você está numa seita, está sendo influenciado por um bode, um mercenário da fé. E eu estou falando isso aqui para vocês com muito amor e temor de Deus. Procure uma igreja que prega a verdade. Se a sua igreja cobra dinheiros exorbitantes, fica passando dinheiro o tempo inteiro pedindo dinheiro, compre isso para você ser abençoado, saia disso. Jesus já comprou o nosso sangue na cruz do Calvário, pagou o preço pela nossa vida e já nos deu e nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais, assim a Bíblia diz. Então você não precisa fazer mais nada hoje para ser abençoado, simplesmente praticar a palavra. É só isso. Você não precisa de mais nada na sua vida. Você já tem tudo. Você tem um Deus dentro de você, morando dentro de você. O Espírito Santo de Deus. Amém? Espero que isso fique gravado na sua mente para você não ser enganado por esses lobos, que se vestem com peles de cordeiro, mas no fim das contas, são mercenários querendo sugar da lã das ovelhas. Tá bom? Vamos lá então, vamos seguir. E a Bíblia diz assim, ó, alguns judeus, escute, versículo 13, Atos capítulo 19, versículo 13. Alguns judeus que andavam de um lugar para o outro, expulsando espíritos imundos. Deixa eu pegar aqui na minha versão. Eu gosto mais da versão Nova Almeida atualizada, é uma versão muito boa de ler. É uma versão que eu gosto muito, eu sempre me identifico. Versículo 13. E alguns judeus exorcistas ambulantes, ou seja, eram judeus que ficavam ali brincando de expulsar demônios, né? Eles viam o apóstolo Paulo expulsando demônios e queriam copiar o apóstolo Paulo para fazer aquilo. Mas vocês vão entender onde eu quero chegar. Exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome... Olha isso, gente. Esses judeus que não tinham Jesus no coração, não tinham entregado a vida para Cristo, não andavam na presença de Deus, a Bíblia está dizendo, eles faziam assim, ó, tentavam expulsar demônios de pessoas com demônios dentro delas, espíritos imundos. E eles diziam como? Ordeno que saiam pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Porque eles já tinham visto Paulo expulsando demônios. Versículo 14. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Ou seja, eram 7 homens que ficavam tentando expulsar demônios pelo Deus de Paulo. E eles falavam,
Eu expulso você ao Deus de Paulo, ao Deus que Paulo prega. Escute, você já vai aprender. Versículo 15, preste atenção no que os demônios falaram para eles, os 7 homens. Mas o espírito maligno lhes respondeu: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas e vocês, quem são? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo, estou todo arrepiado aqui, de tal modo prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Resumindo, queridos, eu quero que você entenda uma coisa. Primeiro ponto que eu quero que você entenda. Isso aqui foi uma batalha espiritual entre esses judeus e esse demônio, esse espírito imundo que estava dentro daquela pessoa. Ou vários demônios, né? Porque tem pessoas que têm mais de 6 mil, 10 mil, 20 mil demônios dentro dela. São muitos demônios que agem em várias áreas específicas da vida do ser humano. E esses 7 homens chegaram para esse endemoniado e tentaram expulsar, dizendo: eu expulso você ao Deus que Paulo prega. Esses homens não entendiam do mundo espiritual. Não entendiam do posicionamento no mundo do espírito. Não sabiam andar e se mover no mundo espiritual. Paulo sabia. Paulo conhecia Jesus. Era um homem de oração, um homem de jejum, um homem temente à palavra de Deus. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que aqueles demônios que estavam dentro de uma pessoa pegaram os 7 irmãos. Eu estou lendo, acabei de ler com você aqui. Versículo 15. E bateram, espancaram esses 7 homens. E rasgaram as roupas deles. Deixaram eles nus, os 7. E mandaram eles embora. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te ensinar algo aqui poderoso. Que talvez você não tenha ouvido isso ainda. Anote isso que eu vou te ensinar. Eu vou te perguntar uma coisa. Escute o que eu vou te perguntar. O nome de Jesus tem poder? Eu tenho certeza que você vai falar para mim que sim, né? O nome de Jesus tem poder. E eu concordo com você. Só que tem algo que nós precisamos colocar aqui. O nome de Jesus, ele tem poder na boca de quem tem autoridade. O nome de Jesus não tem poder na boca de quem não tem autoridade. Esses 7 homens tentaram expulsar demônios no nome de Jesus a quem Paulo pregava. E Satanás falou para eles: Jesus eu conheço. Paulo eu sei muito bem quem é. Mas e vocês? Quem são? Tem pessoas que usam o nome de Jesus para expulsar demônios, mas não saem. Os demônios dão gargalhada da cara dessas pessoas. Eles dão gargalhada, sabe por quê? Porque essas pessoas não têm posicionamento no mundo espiritual. Eles não andam no mundo do espírito de maneira santa e irrepreensível. Como consequência, os demônios não têm medo, têm autoridade. Nunca se esqueça isso que eu estou te ensinando. Quem me ensinou isso foi o Espírito Santo há muitos anos atrás, lendo e meditando na palavra. Tem pessoas que vão tentar expulsar demônios e não vão conseguir. Sabe por quê? Porque ela não tem autoridade. Profeta, mas o nome de Jesus não tem poder? Tem. Mas na boca de quem tem autoridade. Tem pessoas que querem expulsar demônios, mas não têm autoridade. Os demônios não vão sair, querido. Eles vão ficar aí e vão dar gargalhada da sua cara. Vão dar risada da sua cara. Sabe por quê? Porque você não tem posicionamento em Deus. Você não leva uma vida de oração. Você não lê a palavra e medita na palavra de Deus? Você não jejua? Qual foi a última vez que você jejuou? Eu passei aqui 1 mês praticamente falando sobre jejum e oração. Mais precisamente sobre jejum. Eu espero que você pegou todo aquele conhecimento e tem praticado. Porque não adianta nada você ouvir 1 mês de conhecimento sobre jejum e não praticar. Esse é o maior problema daqueles que se dizem seguidores de Cristo. Eles dizem que são seguidores de Cristo, mas não fazem o que Cristo fazia. Eles dizem que amam a Deus, mas não fazem aquilo que Jesus fazia, dizendo que amava a Deus. Não obedecem a Deus. E como consequência, querido, no mundo espiritual você não tem autoridade.
Um ponto que eu quero te dar aqui, muito importante, escute isso. Mas o espírito maligno respondeu: eu conheço Jesus e sei quem Paulo é, mas e vocês quem são? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. No versículo 15. Será que você no inferno, no mundo espiritual, tem posicionamento em Deus? Será que os demônios te conhecem, têm medo de você? Ou é o contrário, você que tem medo deles? Hã? Será que você é uma pessoa que de fato tem autoridade no mundo espiritual? Ou você é só mais um crentinho que diz que segue Jesus, que serve Jesus, mas no fim das contas, você é só mais um crentinho que acredita em Deus? Como todo mundo, se eu perguntar para toda a humanidade, quase todos vão falar. Pouca parte vai falar, uns são ateístas, acreditam em uma força superior, outros são ateus, mas a grande maioria vai falar, eu acredito em Deus. A pergunta não é se você acredita em Deus. A pergunta que fica é, o que você está fazendo dizendo que acredita em Deus? Você está andando como Deus quer que você ande? Quem você é no mundo espiritual? Os demônios conheciam Paulo e conheciam Jesus. Mas será que eles conhecem vocês com autoridade? Ou você é só mais um na humanidade que o diabo dá gargalhada da sua cara? Será que você continua escravo do seu pecado? Ou, de fato, o diabo teme você pelo que está dentro de você? Deixa eu te falar uma coisa aqui, querido. O mundo espiritual não é brincadeira. O mundo espiritual não é brincadeira. Não brinquem com isso. Se posicionem, queridos. Estejam diante da batalha, fiquem firmes. Profeta, tá difícil, tá acontecendo isso. Não use o seu problema como muleta para se afastar de Deus. Não faça isso. Não use o seu problema como muleta para dar desculpa para não praticar a palavra de Deus. Pelo contrário, o seu problema deve te aproximar de Deus. E não o contrário, e te afastar de Deus. Você deve, querido, pegar o seu problema como fonte de combustível e dizer, Pai, Tu és mais importante que o meu problema, Tu és mais importante que a minha vida, mais importante que a minha esposa e meus filhos, Tu és tudo para mim. Nós estamos vivendo hoje numa geração de cristãos fracos, perdão falar isso, mas é verdade, querido. Cristãos que trocam a presença de Deus pelo mundo, pelos problemas, pelas adversidades. Não entendem que as adversidades, no fim das contas, produz para nós um peso de glória, como diz lá em 2 Coríntios. Todos os nossos problemas hoje produzem para nós um peso de glória. Produz para nós um peso, um galardão eterno para mim, para você. Os problemas produzem poder e galardão. Os problemas não são para nos afastar de Deus. Pelo contrário, Deus confia as suas maiores guerras aos seus melhores soldados. Se você diz que é soldado de Cristo, um sacerdote do Senhor, parabéns, seja bem-vindo à guerra. Quando você levantou as mãos ao Senhor, Ele colocou uma espada nas suas mãos e um escudo, que é a palavra de Deus, e a fé. A espada do Espírito, que é a Bíblia, a palavra de Deus, e a fé, que é o nosso escudo. Você se protege nos seus problemas com o escudo da fé, querido. Não é se escondendo como Elias na caverna, não. Entenda isso que eu estou te ensinando nessa live em nome de Jesus. Para de ser escravo do diabo. Seja uma pessoa temida no inferno. Seja uma pessoa temida. Que o demônio tema a tua vida, tema o que está dentro de você. O Espírito de Deus que queima dentro do teu coração. Está morando aí dentro do templo dele, que é o teu corpo. Não permita que os demônios te levem para longe de Deus. Não permita isso, não aceite. Não aceite isso na sua vida. Isso que eu estou te mostrando aqui, querido, isso aqui é guerra espiritual. Isso é batalha espiritual. Não permita, querido, não aceite. Não aceite ser escravo do diabo. Jesus naquela cruz do Calvário, Ele já venceu por nós. O que você precisa hoje, na verdade, não é nem vencer, é continuar vencendo como Jesus já venceu. É só se manter posicionado porque Ele já venceu. Ele já venceu na cruz do Calvário por nós. Ele já fez tudo. Nós só precisamos continuar o que Ele fez. E é por isso que Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que Ele fez. Porque Ele sabe que dentro de nós está o Espírito Santo.
Hoje eu estava lendo aqui, meditando na palavra do Senhor, eu estou lendo novamente o Evangelho de João, e eu cheguei nesse versículo muito forte de novamente, o Evangelho de João, rapidinho, eu estou com a minha Bíblia aqui, eu quero ler para você. Quando Jesus ele fala do Espírito Santo, ele diz uma frase muito forte que sempre mexe com o meu coração. Ele diz assim, o Evangelho de João, capítulo 16, no versículo 7. João, capítulo 16, versículo 7. Ele diz assim, mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá. Jesus está falando, é melhor que eu vá para o céu, é melhor para vocês que eu vá. Talvez você nunca entendeu isso aqui, você vai entender agora. Jesus falando, é melhor que eu vá para vocês. Não pode acontecer uma coisa melhor para vocês. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Aleluia. Jesus sabia, querido. Jesus sabia que nós só conseguiríamos vencer as nossas batalhas com o auxílio do Espírito Santo. Com o auxílio do Espírito Santo de Deus. Eu vou te falar uma coisa também que possivelmente você não aprendeu isso em algum lugar, ou talvez você não teve o privilégio de aprender isso, eu quero te ensinar. Você sabia que Jesus não fez nada nessa terra sem o auxílio do Espírito Santo? Tudo que Jesus fez nessa terra foi na dependência do Espírito Santo de Deus. E eu fiz aqui um mês de live só falando sobre o Espírito Santo para vocês. Quem é, como ele se move, ele tem sentimento, ele tem emoções, ele é sensível. Eu ensinei vocês muito aqui. Mais de um mês, as lives estão todas no YouTube, é só lá aprender. Eu quero que você entenda uma coisa. Certa feita, quando Jesus expulsou aquele espírito maligno daquele jovem, a Bíblia diz que os homens chegaram para Jesus e disseram, você expulsa demônio por Beelzebul. Sabe por que você consegue expulsar demônios? Porque tem um demônio mais forte em você. E esse demônio mais forte em você consegue expulsar demônios mais fracos de outras pessoas. E Jesus ele disse a seguinte afirmação, não tem como eu expulsar demônios por meio de Beelzebul, porque se o diabo luta contra si mesmo, não existe o império das trevas. Um reino dividido contra si mesmo não pode prosperar. E Jesus ele disse uma frase muito poderosa, que talvez você não se atentou até hoje, mas eu estou aqui para te ensinar, escute. Ele disse, mas se eu expulso demônios pelo Espírito Santo de Deus, o reino de Deus é chegado até vós. Aleluia. Sabe como que nós expulsamos demônios, queridos? Sabe como que nós expulsamos demônios? Pelo Espírito Santo de Deus. Não é você que tem poder, mas é o Espírito de Deus dentro de você que os demônios temem. O maior dos Espíritos habita em nós, o Espírito Santo de Deus. Jesus não expulsava demônios porque ele era Jesus. Jesus expulsava demônios porque o Espírito de Deus estava dentro dele. Jesus não fez nada nessa terra sem o auxílio do Espírito Santo de Deus. É por isso que o diabo luta tanto contra você para você não orar, não ter intimidade com o Espírito Santo, não viver uma vida de intimidade com Deus, não ler a palavra, porque quem escreveu a Bíblia foi o próprio Espírito Santo inspirando homens. A Bíblia diz que a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo. Quem escreveu foi ele. É por isso que quando você vai ler a Bíblia, você sente tanto sono, tanta preguiça, tanta fadiga. Nesse momento você está sofrendo uma batalha espiritual e você precisa vencer, alimentar o teu espírito pelo Espírito Santo de Deus. Senão você não vai vencer. Sabe por que você está tão fraco espiritualmente? Porque você não ora. Porque você não jejua. Porque você não lê a palavra e não medita na palavra de Deus. Eu não estou falando para vocês aqui. Querida, eu vou ser sincero para vocês aqui. E eu não estou falando isso com ar de soberba, não. Eu não sou soberbo, eu sou o pior de todos. Eu sou um eterno aprendiz do Espírito Santo. Eu poderia passar aqui anos pregando a Bíblia sem meditar na Bíblia. Porque eu conheço a Bíblia de capa a capa. Eu já li inúmeras vezes a Bíblia de capa a capa. Mas todos os dias eu dedico um período de meditação na palavra. Sabe por que eu faço isso?
porque a Bíblia é alimento para o meu espírito. E se eu deixar de meditar na palavra, eu vou morrer espiritualmente. Eu vou morrer espiritualmente. Jesus, que foi Jesus, ia para a sinagoga para ler o profeta Isaías. Quem sou eu para não meditar na palavra? E se você não meditar nisso que eu estou te falando aqui, se você não entender nisso, você vai ser uma pessoa fraquinha. O diabo dá rasteira em você e você cai toda hora. É um escravo do diabo. É um bebezinho que o diabo tira o pirulito da boca a hora que ele quer. É isso que você quer para sua vida? É esse tipo de intimidade com Deus que você quer? Como desses jovens que eu falei para vocês aqui? Esses homens que estavam em 7 irmãos e apanharam de um demônio. Rasgou as suas roupas. Apanharam, foram espancados de demônios. Saíram correndo. Sabe por quê? Porque eles não praticavam os princípios da palavra. Não tinham autoridade. E o diabo não tem medo de quem não tem autoridade. Agora, quem tem autoridade, esse o diabo tem medo. Porque nós temos o fogo de Deus dentro de nós. Temos o fogo do Espírito de Deus queimando dentro de nós. E é esse fogo que nós colocamos fogo no rabo de Satanás. É com esse fogo que nós mandamos ele embora. É o fogo do Espírito Santo de Deus. Você entende o quanto isso aqui que eu estou te ensinando é importante, querido? Eu espero que enquanto eu estou te ensinando aqui, os seus olhos, as escamas dos seus olhos, como caíram dos olhos de Saulo, caiam dos seus olhos também nessa noite, em nome de Jesus. Ande, querido. Ande por meio do Espírito. Pela manhã, eu te ensinei sobre a nossa boca, como a nossa boca ela tem poder no mundo espiritual. Como a nossa boca pode ser usada para bênção ou para maldição. Eu quero poder falar um pouquinho amanhã novamente sobre isso, porque esse é um tema muito forte. Não tem como a gente passar rápido por ele. É um tema muito forte, muito importante. Amanhã, o pessoal está perguntando como assistir a live. Meu irmão, para você assistir a live é só você seguir aqui. Tem um botãozinho na tua tela aí de seguir. É só seguir. É só seguir. Amém? E todos os dias você pode assistir a live às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite. São os 2 horários que eu estou aqui com vocês ensinando coisas poderosas. Não perca, querido. Amém? Amanhã, de manhã, eu quero continuar um pouquinho mais falando sobre o poder da boca dentro do ambiente espiritual, dentro do ambiente de batalha espiritual. Como nós vencemos Satanás por meio da nossa boca e também perdemos as nossas batalhas também pela nossa boca. O que nós aprendemos hoje nessa live específico? Como se posicionar em Deus no mundo espiritual. Entendemos que a autoridade, ela é o que faz com que os demônios temam e tremam diante da tua vida. O nome de Jesus não tem poder somente, querido. Ele não tem poder na boca de quem não tem autoridade. Tem pessoas que oram, falam o nome de Jesus, não acontece nada. Porque essa pessoa não está andando debaixo da autoridade de Deus. A autoridade, ela é gratuita, mas tem que pagar um preço para andar na autoridade. Deus nos deu autoridade, não significa que você tem. O que te garante a autoridade é como você está andando nessa autoridade. O que você tem praticado dentro da palavra de Deus. É isso que te capacita para que você possa ter autoridade. Profeta, como que nós alcançamos autoridade no mundo espiritual? Oração, jejum, leitura e meditação da palavra e adoração a Deus, em espírito e em verdade. Se você praticar essas 4 ferramentas, você vai ser uma bomba atômica para o inferno. Amém? Glória a Deus. Todos os dias, lives às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite. Tudo bem, queridos? Todos os dias eu vou estar com vocês aqui, até que o Senhor diga o contrário. Eu vou estar com vocês aqui às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite. Tudo bem? Glória a Deus. Eu espero, querido, que nessa live você possa ter aprendido algumas coisas importantes da palavra de Deus. Eu não vou conseguir estender muito a live da noite, porque agora, 8 horas, a gente tem um evento aqui na igreja que eu pastoreio aqui em São Paulo, um ensaio do grupo de louvor. Eu também faço parte do grupo de louvor, eu também toco alguns instrumentos. Então eu preciso estar ali também com essa galera, ensinando esse povo, né? Ali juntos, como crescer da adoração, como adorar ao Senhor. Mas fiquem em paz que amanhã, às 9 horas da manhã, eu vou estar com vocês novamente, pregando aqui, não só pregando, mas te ensinando e trazendo ensinos com sabedoria e meditação dentro da palavra de Deus. Amém? Tudo bem, queridos? Hoje você aprendeu então como é a autoridade e como eu preciso ter autoridade para batalhar espiritualmente. Quem não tem autoridade não tem chance contra o império das trevas. Anota o que eu estou te ensinando.
Toma cuidado por você querer enfrentar batalhas que você não tem autoridade para enfrentar. Você vai padecer. Os demônios vão te escravizar. Eu tô te falando aqui, eu tô te alertando de algo que a Bíblia, eu acabei de ler com vocês. Atos capítulo 19. Aqueles homens apanharão, sofrerão, porque foram expulsar demônios sem autoridade. Se você não tem autoridade, não entre em guerras espirituais. Não faça isso. Eu falei aqui de manhã, é a mesma coisa de você cutucar onça com vara curta. Você vai padecer. Construa uma autoridade em Deus primeiro. E depois erga a sua voz e lute contra os demônios, contra o inferno, contra as potestades, principados, dominadores do ar, espíritos da maldade, hostes da maldade e espíritos imundos. Amém? Glória a Deus. Tem pessoas que entraram em batalhas que elas não poderiam entrar. E elas foram para a cama, tá? Ficaram acamadas. O diabo pode trazer enfermidade sobre você, toma cuidado. Não é só bater em você no seu corpo, mas é trazer enfermidade terrível. Tome cuidado com a batalha espiritual, porque não é brincadeira. Não vai expulsar demônios, não vai colocar a mão em coisas que você não foi chamado ainda. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por que poucos são escolhidos por Deus? Porque nem todo mundo tem autoridade. Nem todo mundo caminha com autoridade. É por isso que Deus não o escolheu. Mas Deus chamou. Mas Deus não pode escolher pessoas que estão agindo de maneira irresponsável e não se posicionam diante da guerra espiritual. Amém? Até na intercessão, minha irmã. Porque a intercessão, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui mais pra frente. A intercessão também é uma arma de guerra. Quando você está intercedendo pela vida de alguém, quando você começa a orar, escute o que eu estou te falando aqui. É que eu não vou ter tempo para falar sobre tudo isso, mas eu já orei, resumido, eu já orei por pessoas que enquanto eu estava orando aqui de São Paulo, pessoas caíram endemoniadas em outros estados, pelo telefone. O mundo espiritual não tem limite, não tem limitação, porque o poder de Deus não tem limite. Só que você tem que estar com a vida no altar para fazer isso. Amém? Glória a Deus. A Sol Aleixo falou assim: profeta, eu confesso que até hoje eu aprendi tudo errado. Hoje em dia, acho que você quer escrever, né? Eu vivo nas suas lives para me fortalecer. Sol Aleixo. Minha irmã, eu tô aqui para servir vocês. Eu tô aqui para ensinar vocês. Amém? Eu sei que tem muitas coisas que vocês aprenderam errado, eu sei disso, tem muito falso profeta aí fora ensinando errado. Mas eu estou aqui, Deus me levantou nessa internet para ensinar vocês. E eu estou aqui para que vocês cresçam na graça e no conhecimento e saibam as ferramentas espirituais para vencer as guerras da vida de vocês. Sabe por que as pessoas não ensinam mais isso aqui? Eu vou te falar por quê. Porque elas não têm o conhecimento e a revelação da palavra. Elas não entendem o quanto é importante falar sobre o mundo espiritual. Elas acham que isso aqui é misticismo. Não compreendem o mundo do espírito. Deus é espírito, querido. Você não vai andar no mundo espiritual se você não andar por meio do espírito. O apóstolo Paulo falou: como eu gostaria de falar com vocês como pessoas espirituais, mas vocês ainda são carnais. Não tem como eu falar a pessoas carnais coisas espirituais, porque elas não vão entender. Agradeça a Deus que o que eu estou ensinando para vocês estão assimilando, vocês estão aprendendo. Sabe por quê? Porque vocês estão andando em espírito já. Senão vocês já tinham saído da live há muito tempo. Sim ou não? Glória a Deus por isso. Eu fico muito feliz e meu coração se alegra muito que eu não estou alcançando pessoas somente aqui na igreja que eu pastoreio. Aqui nós ganhamos muitas pessoas para Jesus também, aqui na igreja, aqui em São Paulo. Uma igreja que eu sou presidente aqui em São Paulo, chamada Êxodo Church. Mas nós também estamos alcançando pessoas na internet. Isso é uma bênção, gente. Isso é poderoso. Amém? Então é isso. Glória a Deus. Eu não vou conseguir estender muito hoje, porque 8 horas eu tenho um compromisso aqui na igreja. Mas, queridos, eu espero que essas lives possam estar tocando o teu coração de maneira profunda e que vocês saiam da zona de conforto. Eu espero que vocês saiam da zona de conforto e vão para a guerra, se levantem como soldados. Soldados não ficam paradinho, soldados guerreiam, soldados vão para frente, soldados trabalham, soldados vão para cima, soldados vestem a camisa da sua nação. Vistam a camisa do reino de Deus e sejam soldados nessa terra. Para de ser escravo do diabo, prisioneiro do inferno. Se solte dessas amarras. Coloque uma arma na tua mão,
o capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada do Espírito, o escudo da fé, o cinto da verdade, a sandália do Evangelho e vá para cima vencer as hostes de Satanás em nome de Jesus. Amém? Você, querido, tem poder que você não tem noção. O poder que Deus deu para nós. E enquanto eu te ensino, o poder ele cresce cada vez mais em mim. Você sabia disso? Quanto mais eu te ensino e te revelo isso, porque tem pessoas hoje que guardam esses conhecimentos. Elas não querem falar, elas não querem que ninguém saiba. Elas querem ficar aparecendo na internet. Elas querem guardar o poder, querem guardar para elas. Só para elas expulsar demônio, curar enfermo, é só para elas. Não entendem que quanto mais elas ensinam, mais elas revelam, mais Deus enche ela do poder, porque Ele está alimentando os perdidos, está alimentando os fracos, está alimentando as pessoas que estão sendo oprimidas, e agora Ele não é só libertador, mas as pessoas também são libertadoras, aleluia! Ah, Espírito de Deus, que ensino poderoso! Deus não quer que pessoas específicas sejam libertadoras, mas que todos sejam libertadores, todos tenham armas espirituais para vencer as hostes do diabo, todos são estrelas que brilham no reino de Deus, não tem estrelinhas específicas. Deus não faz acepção de pessoas, queridos, Deus não faz isso. Deus ama a todos da mesma maneira. Profeta, então por que uns têm mais poder do que outros? Porque tem uns que se dedicam mais do que outros, é simplesmente isso. Aleluia! Amém, queridos? Glória a Deus. Que bênção, né? Glória a Deus. Eu vou ter que finalizar aqui mesmo, porque eu tenho 5 minutos para chegar na igreja. Ainda bem que eu moro próximo aqui da igreja. Mas glória a Deus pela vida de vocês. Eu tenho muita coisa para ensinar para vocês, querido. Muita. Meu coração tá cheio de, sabe, de ensino espiritual para sua vida. Mas teremos tempo para tudo isso, se assim o Senhor me permitir. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar para estar encerrando essa live rapidinho, então? Feche os seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Amado Espírito Santo, Pai, cada vida que está nessa live, essas 300 e poucas, 400 pessoas online que estão aqui hoje, Senhor. Pai, que elas possam ser, em nome de Jesus, tocadas pelo Teu Espírito. Abra os olhos espirituais, Pai, para que elas vejam a importância da batalha espiritual, das guerras espirituais que nós travamos com as hostes de Satanás, as hostes do reino dos céus, os espíritos dominadores das regiões celestiais, os principados, as potestades, os espíritos imundos, Pai Celestial. Nós estamos aqui, Pai, como soldados. Eis-me aqui. Nós dizemos para Ti, Senhor, você que está aí do outro lado da live, diga isso para o Senhor. Eis-me aqui. Diga isso a Ele. Eis-me aqui, Senhor, como soldado de Deus. Senhor Jesus, que essas pessoas possam ser revestidas pelo Teu poder, para que elas possam, Pai, fazer sinais, prodígios, pregar em Teu nome, expulsar demônios, curar enfermos, que eles possam fazer uso disso. Mas primeiro, Pai, ensine-os a se manter na autoridade, se manter na posição de autoridade no reino espiritual, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, para que cada vida, através dessas lives, possam não somente ser tocadas com um ensino bonito, um ensino de sabedoria, não, mas que esses ensinos possam tocar cada um deles, Pai. E eles possam sair, Pai, totalmente transformados pelo Teu poder, em o nome de Jesus. Eu oro, Pai, para que o Senhor abençoe a vida de cada um, e, Pai, não somente bênçãos de prosperidade financeira, mas também, Pai, bênçãos de prosperidade espiritual, poder espiritual, unção, virtude, fogo do Teu Espírito sobre eles, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, em cada vida e abençoo cada vida preciosa nessa live, em o nome de Jesus. É o que eu oro, ó Pai, e eu Te agradeço nessa live, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Diga do outro lado da live aí, diga isso, eu tomo posse, diga isso. Eu tomo posse dessa oração, eu tomo posse dessa autoridade sobre a minha vida. Eu não serei mais o mesmo. Diga isso pro Senhor, eu não serei mais o mesmo, não serei mais escravo, eu serei libertador. Diga isso pro Senhor, profetize sobre a sua vida. Eu não serei mais escravo, eu serei libertador, em nome de Jesus. Amém? Querido, Deus abençoe sua vida e lembre-se, sem sacrifício não tem fogo do Espírito de Deus. Sem sacrifício não tem fogo. Tudo bem? Deus abençoe sua vida. Tenha uma noite abençoada na presença de Deus. Que Deus cuide de você e te dê sonhos proféticos em nome de Jesus, tá bom? Um abraço, querido, um beijo no teu coração. Conte comigo. Estou aqui para servir a vida de vocês
como um irmão mais velho e profeta do Senhor, eu quero servir a vida de vocês em nome de Jesus. Tá bom? Deus abençoe. Fiquem na paz. Orem por nós para que cada vez nós alcancemos mais almas. Você que está aqui na live, todos os dias às 9 da manhã e às 7 horas da noite, eu estou ensinando vocês aqui na internet. E 2, curta essa live, siga aqui a live, para que você possa receber esse conteúdo todas as vezes que eu entrar online. Tem pessoas aqui que infelizmente não seguem e depois nunca mais me acha no algoritmo da plataforma. Se você puder, querido, siga para você ter esse conteúdo sobre a sua vida cada vez mais, em nome de Jesus. Tudo bem? Um abraço, Deus abençoe sua vida. Até amanhã, às 9 horas da manhã, tá bom? Fica na bênção, queridos, em nome de Jesus. Amanhã às 9, hein? Eu conto com vocês aqui. Depois não vai reclamar com Deus. Ah, ninguém me ensinou. Tem pessoas que estão aqui te ensinando de maneira gratuita. Então dê valor. Dê valor ao que você está aprendendo aqui, em nome de Jesus. Tá bom? Um abraço, queridos. Fiquem na paz. Até amanhã, às 9 horas. Um abraço, um beijo no teu coração.